A leitura que eu fiz há minutos atrás foi uma leitura bem simples de nós entendermos, e quero ler novamente o que está em Romanos capítulo 1, versículo 1, apenas a parte A do texto. Paulo, servo de Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Aleluia. Os irmãos me permitam começar essa ministração trazendo alguns questionamentos que eu gostaria que vocês ouvissem atentamente. Não precisa responder, apenas ouçam. Cada um responda por si, na sua mente, certo? Mas ao longo dessa ministração, com a ajuda do Espírito Santo, com as orações de vocês, com certeza esses questionamentos serão respondidos, elucidados, para que você volte para casa mais feliz do que você entrou hoje. Né, irmã? Amém? Glória a Deus. Qual é o papel de um servo? A quem o servo deve lealdade? Porque há servos que não servem. Como distinguir um servo leal de um servo negligente? Como a palavra de Deus pode nos ajudar a sermos servos melhores? Como a palavra de Deus pode nos ajudar para que sejamos servos melhores? Como? Porque a quem servimos, ouça isso aqui, que é uma das mais importantes perguntas, porque a quem servimos é mais importante do que a tarefa que o servo executa. Porque a quem nós servimos é mais importante nós destacar quem servimos do que a determinada tarefa que o servo executa. São questionamentos que a gente escuta e precisamos ter uma resposta assim bem concreta, bem embasada na palavra do Senhor. E para isso eu estou aqui, como eu já disse, solicito as orações dos irmãos para que Deus aqui nos ajude a compreendermos um pouco mais a sua palavra, para que possamos, irmãos, verdadeiramente sermos servos verdadeiros. Muita gente aí fingindo de ser servo, fingindo que é crente, fingindo que é pregador, que é homem de Deus, mulher de Deus. Eu não estou aqui trazendo nome, não vou dar nome a ninguém, mas Deus é que sabe. E é bíblico a gente saber que existe o verdadeiro crente e o crente que não é verdadeiro. O irmão deve se lembrar da parábola do joio e do trigo. Mas não cabe a nós dizer quem é certo, quem é joio e quem é trigo. Vamos deixar no Senhor. Então esses questionamentos são questionamentos importantes que a gente precisa entender, para que, entendendo, possamos nos avaliar, fazer uma autoavaliação, irmãos, sobre como está a nossa vida relacional com Deus, a nossa relação com Deus, como está? Será que realmente somos servos autênticos do Senhor? Somos servos verdadeiros, leais ao Senhor? É isso que nós hoje procuraremos orientar aos nossos queridos irmãos e irmãs. Então quero já pontuar esse primeiro tópico, bons e maus exemplos de servos no Antigo Testamento. Quero dar um tema para essa ministração de hoje, que é aprendendo a ser o verdadeiro servo. Você pode repetir? Aprendendo a ser o verdadeiro servo. Quem quer aprender a ser um servo verdadeiro? Eu quero. As duas mãos aqui
aprendendo a ser um verdadeiro servo. Bons e maus exemplos de servos no Antigo Testamento. Muitas pessoas na Bíblia tiveram servos. Vocês se lembram? Abraão tinha servos. E servos que foram comprados, ó. Recursos. Ele comprou servos. Gênesis capítulo 12, versículo 5. Se você quiser conferir na sua Bíblia, Gênesis 12, 5. Vou procurar aqui, irmãos, correr. Vi que o tempo talvez comprometa aqui a minha distração, mas vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 5, expressa o seguinte: levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Entenderam? Não, está muito claro aqui. Abraão tinha servos, tinha posses, e ele adquiriu esses servos quando ele esteve lá em Arã. Ele saiu de dos caldeus, chegou em Arã, lá em Arã seu pai partiu para a glória, e ele, atendendo a chamada do Senhor, sai de Arã para ir habitar em Canaã, promessa de Deus, e ele sai sem uma bússola, sem um mapa, mas confiando só nas promessas do Senhor. Quando ele sai com seus bens materiais, seus servos, seus animais, e aqui é bem claro o texto: servos comprados. Interessante, é importante eu frisar aqui, é que esse servo de Abraão tinha plena consciência de quem eles eram servos. Eles eram conscientes: olha, Abraão nos comprou, eu sou servo de Abraão porque ele me comprou, então eu devo lealdade a ele agora. Eu vou trabalhar para ele, ele vai me proteger. Então há uma relação de mútua confiança entre o patrão, digamos assim, Abraão, e o seu servo, ou os seus servos. Então essa questão da plena consciência é muito importante, porque o crente tem que ter essa consciência de quem ele espiritualmente é servo. Isso que eu estou dizendo a respeito da plena consciência é tão verdadeiro, que quando nós chegamos lá em Gênesis capítulo 24, versículo 34, um servo de Abraão, o seu servo mais leal, o seu primeiro servo, o mais velho, o mais antigo, o servo que Abraão tinha plena confiança, cujo nome é, alguém lembra? Eliezer, ou Eliezer, segundo algumas versões. Quando ele foi interrogado, ele disse assim, no texto dele, ele disse: sou servo de Abraão. Eu não sou servo de alguém, eu sou servo de Abraão. Olha, irmão, que não era pouca coisa não, alguém dizer: sou servo de Abraão, o pai da fé. Isso significa o quê? A consciência de quem ele é servo. Quem era este servo? Eliezer. O que deve fazer um servo, irmãos? Servir. Há um rei na Bíblia que ele foi muito infeliz, porque quando ele assumiu o trono de Judá, posso dizer de Israel, depois tornou-se Judá, houve a cisão, a divisão do reino. E Roboão, não entendendo qual era o papel do rei, porque ele achava que um rei era para ser servido. Mas à luz da Bíblia, um rei é para servir. Não é interessante isso, irmão? Quando Roboão ele convocou os anciãos deram a ele um excelente recado. Só que ele não cumpriu aquilo. Se ele tivesse se submetido àquela excelente orientação dos servos, homens experientes, homens ali que já tinham convivido com o seu pai Salomão, homens ali já com seus cabelos brancos, experientes, eles aconselharam a Roboão para que ele atendesse ao povo, fosse servo do povo. Então era
o rei que pensava em ser servido por seus súditos. Mas de acordo com a palavra do Senhor, um rei para exercer o reinado deve servir ao povo. Se vocês quiserem conferir, meus amados irmãos, 1 Reis 12, verso 7, está aquele conselho dos anciãos, porque ele procurou o conselho dos anciãos, depois foi ouvir o Dejade. Amém? O departamento de jovens. O que é que diz o texto, irmãos? Olha o conselho dos anciãos: se hoje fores um servo deste povo de Israel, se hoje, se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Se hoje fores um servo deste povo, olha, para ele ser servido pelo povo, ele primeiro precisaria servir ao povo, atender a necessidade do povo. Mas qual foi o seu principal erro, seu fatídico erro de Roboão? Foi que ele não quis atender essa orientação dos anciãos. E aí ele não quis se dobrar a esse sábio conselho dos mais velhos, dos mais experientes. Não quis, por causa do que? Da sua vaidade, da sua prepotência. Não quis atender a essas orientações. E o resultado você não sabe o que foi que aconteceu com o reinado de Roboão. Houve a divisão. A partir dessa fatídica decisão dele não se submeter ao povo, as tribos se dividiram. As tribos do norte, 10 tribos, escolheram para reinar Jeroboão, que foi um péssimo rei. Foi quem praticamente iniciou ali a monarquia cultual, a monarquia idolátrica. E as duas tribos do norte e do sul seguiram a dinastia de Davi, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Tudo porque ele não quis se submeter a servir ao povo. Então quem assume o governo tem que servir o presidente da República. O presidente da República, ele assume essa função, o governador, mas o presidente da República não para ser servido, mas para servir o povo. Por isso que ele tem seus ministérios. Para que tem o Ministério da Saúde? Para cuidar da saúde do povo. Ministério da Educação, para cuidar da educação do povo. Ministério da Economia, das Finanças, do Estado, do povo também. Ministério da Infraestrutura, então tudo é para servir ao povo. Infelizmente, governos passados aí não quiseram servir ao povo, mas se serviram. E quando alguém está na função principal, que serve-se a si mesmo, o povo sofre. E aí, assalta o povo, utilizando as estatais, BNDES, Caixa Econômica, Petrobras, sim ou não? Estou dando aqui um exemplo. Mas a Bíblia fala, irmãos, de servos também que não tinham um compromisso leal para servir de coração, além desse aqui. A Bíblia tem bons exemplos e maus exemplos. Vocês, pastor, a Bíblia não era só para ter bons exemplos? Por que ficaram esses maus exemplos? Para a gente aprender a não cometê-los, irmão. Não é verdade? Os erros, o bom seria que a gente só aprendesse com os erros dos outros. Era excelente. Mas os erros dos outros servem para nós também nos avaliarmos, para a gente não cometer os mesmos erros. Olha, um servo que andou com o homem de Deus, viu Deus através dele fazer grandes milagres, mas não se converteu. Isso é uma prova cabal, inconteste, de que nem sempre os milagres fazem com que os corações dos homens e das mulheres se convertam. A Bíblia mostra isso aqui, mostra vários exemplos. Por exemplo, existe
um sinal maior do que aquele. Elias orou ali, Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. E quem disse que o rei Acabe se converteu? E quem disse que Jezabel se converteu? Um milagre desse, irmão, você molhar a lenha, 12 cantos, molha bastante, molhar a lenha lá, fizeram até suco, faz um suco para a água ficar aqui, e ele ora, e ainda nem termina a oração, Deus mandou aquela labareda de fogo, desceu e consumiu o holocausto, nem as pedras ficaram, nem pedras, as pedras se esmiuçaram, com fogo de Jeová, e não se converteram. Vou falar agora de Geazi. Estamos falando de servo, é necessário falar sobre esse servo aqui, chamado Geazi. Porque existe o servo de coração, o servo é realmente um compromisso, leal, servir de coração, mas há o servo apenas para servir com o intuito ganancioso, o intuito financeiro, que foi o caso de Geazi. Os irmãos se recordem, Naamã que recompensar Eliseu pelo milagre dele ter sido curado, ganhando-se no Rio Jordão, e ele quer recompensar. Eliseu aceitou, irmão? Eliseu aceitou a recompensa, sim ou não? Tem crente na dúvida aí, será que aceitou ou não? Não aceitou, irmão, não aceitou. Mas Geazi deve ter pensado: oh, meu patrão, como é bom, homem cheio de recursos aí, com ouro, com vestimentas festivas, e rejeitar. Aí inventou a mentira. Vocês sabem disso, né? Vocês leem a Bíblia. Inventou a mentira, irmão. Servo ganancioso, ele não era servo de coração, só pensava no lucro. O que foi que ele pensou? Está aqui em 2 Reis 5, verso 20. Meu Senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor, ainda uso o nome do Senhor, e juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Olha o servo ganancioso, eu vou correr atrás dele para ver se ele me dá algum presente. Aí inventou aquela mentira, que veio um servo lá e precisava de vestimenta, etc e tal. Aí Naamã acreditou, caiu. Aliás, ele era servo de Eliseu, ele acreditou, irmão. Só que o espírito de Eliseu, ele disse: de onde você veio? Eu venho dali e tal. Tu pensas que o meu espírito não foi contigo? Deus revelou a ele o que ele tinha ganho, os presentes, onde ele tinha colocado tudo, porque Deus é Deus que revela. Glória a Deus, o profundo escondido, como disse nosso irmão aqui. Ele é Deus que conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glória a Deus, é ele que revela o profundo e escondido, é o nosso Deus. E assim, irmãos, como Geazi, hoje pessoas também agem pior do que ele. Sabe por que eu digo pior do que ele? Porque Geazi não conheceu a graça de Jesus Cristo. Geazi não teve a revelação que nós temos, como nós temos. Então quem comete esses pecados na ganância financeira, na obra do Senhor, é pior do que Geazi, porque você tem o conhecimento da graça. Eu tenho, você tem o conhecimento da graça, a graça derramada. Conhecemos, e Geazi não conheceu o amor perdoador de Jesus Cristo, mas nós sim. Olha, uma coisa está tão vexatória, a coisa está tão degradante, que já existe até, e eu não tenho nenhum receio de dizer isso aqui, porque é verdade, basta vocês procurarem se informar melhor, vocês vão saber disso. Hoje já existe a agência de pregadores. A pessoa quer fazer um congresso, liga para a agência, quais são os pregadores lá disponíveis. Aí você quer, eu quero, olha só, olha a petulância, a ousadia, irmãos, a falta de temor a Deus. Você quer um pregador que quando ele vai orar, Jesus vai batizar com o Espírito Santo? Você quer um pregador que quando ele ajuda a administrar a oferta, fazer com que irmãos contribuam assim, quase que
quase que obrigando os irmãos. Existem vários tipos de pregadores. Você quer também um pregador que prega e canta e faz apelo? Existe isso. E pensa que é barato, irmãos. E você pensa que ele vem só pela passagem e pela hospedagem do hotel? Vem não. Cobra cachês, e não são cachês baratos, são altíssimos. Basta ver aí muitos cantores famosos hoje. E para você convidar uma pessoa dessa, meu irmão, você tem que passar um ano juntando dinheiro, fazendo cantinas para poder pelo menos dar ali um percentual do que aquela pessoa pede, irmão. Sabe o que é isso? Ganância financeira. Deus não está nesse negócio. Eu prefiro ouvir um cantor do nosso setor, da nossa igreja, da nossa denominação, que não é famoso, não tem até nem CD gravado, mas quando ele canta, quando ele louva o Senhor, bendito seja o nome do Senhor, nós sentimos a presença de Deus. Glória a Deus. E o povo se alegra. Olha os irmãos aqui que louvaram aqui, que cantaram. Que bênção, irmão. Quando Deus quer usar, não precisa ser nome famoso não, porque famoso aqui é só Jesus. A estrela é Jesus. A glória é de Jesus. Glória a Deus. Há pessoas que vivem só para alugar objetos para a igreja. Sabia disso? Aluga caixa de som, aluga data show. Olha, irmão, eu tinha um data show, ainda tem, mas está quebrado. De tanto ser usado na igreja, o irmão quebrou. Mas foi gasto na obra, né? E nunca cobrei. Os irmãos ligavam direto, mas tem gente que alugava. A hora é para a igreja, é alugar. E crente que alugava por hora. Irmão, tudo que nós temos pertence a Deus, meu irmão. Tudo é de Deus. Nós somos meros mordomos do que Deus nos deu. Mas tem gente que, se fosse na época de Jesus, se Jesus viesse aqui agora, aqui, eu quero ir no Alecrim. Jesus, tudo bem, agora paga a passagem. Aquelas caronas que os apóstolos que tinham barco para Jesus, se fosse um ganancioso tipo Jesus, peraí, nós saímos de Cafarnaum, estamos em Gadara, sabe quanto é? É X, valor, paga aí, Jesus. Meu irmão, onde é que nós estamos? Tudo bem convidar um irmão, e aqui a gente dá uma ajuda com combustível. Se vier um cantor de fora, uma cantora, um pregador, uma pessoa convidada, é natural, normal, a igreja paga a hospedagem dele, dá até uma oferta generosa para o irmão, nada contra isso aí. Agora, estipular, eu vou por 10 mil reais. E tem uma coisa, é contrato. Natal está assim já também. Vamos fazer que Natal já está assim. Olha, e contrato, você convida ele, 10 mil reais. Aí ele diz, deposita a minha conta 50%. Os outros 50% é quando eu chegar aí. Porque ele pede antecipadamente os 50% para garantir que ele é o pregador. E se o pastor desistir, está no contrato, perdeu o dinheiro. Os irmãos estão vendo em que ponto nós estamos. Isso é para cantor, isso é para pregador. Alguns pastores, infelizmente, envolvidos com isso, está certo que são pastores e pregadores também, lamentavelmente, mas eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor e mostrar que os erros de Geazi estão sendo repetidos hoje também. E pior, como eu disse, esses irmãos conhecem a graça de Cristo. Aleluia. Vamos prosseguir. O que é que diz o Salmo 24, versículo 1? Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e o que nele vive. Tudo, meu carro é do Senhor, a minha casa é do Senhor, tudo que você tem, esse celular, tudo é para a obra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Somos, repito, mordomos. Então vimos esses maus exemplos do rei Roboão e vimos esse mau exemplo de Geazi. Pessoas
principalmente o segundo, gananciosa. Mas graças a Deus que na palavra de Deus, irmãos, há bons exemplos também de servos que realmente serviram por amor ao seu Senhor. Convido os irmãos para que abram suas preciosas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 15, Deuteronômio capítulo 15, versos 12 a 18, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 15, versículos 12 a 18. Então a leitura assim um pouco longa, mas bem oportuna para que possamos ler e entender o que estamos ensinando aos irmãos. Capítulo 15 de Deuteronômio, versículo 12, vai falar sobre a libertação dos escravos. Lá em Israel tinha isso, né? Você, se tivesse posses, uma pessoa estava, digamos que uma pessoa estava endividada, aí a pessoa se vendia. Ei, me compra aí, eu estou devendo demais. A pessoa ia lá e comprava. Porém, você, a lei determinava que você não poderia maltratar o seu escravo, o seu servo. Não podia maltratar, não. Principalmente se fosse judeu ou israelita. Você tem que tratar ele bem. Porque se tratasse mal, tinha que se ver com Jeová. E aí, quando você comprava o servo, ele não era permanentemente seu servo, era só por 6 anos. Terminados os 6 anos, você mandava ele embora. Quando 6 anos, no último dia do mês, do ano, pronto, estou livre. Ele poderia ir para casa. Pronto, paguei minha conta. Aí Deus determina que a pessoa não podia sair de mão vazia. O patrão tinha que dar presentes para ele, presentes bons. Certo? É isso que nós vamos ler agora. Versículo 12 diz assim: se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vendesse a você e servir uns 6 anos, no 7º ano dele a liberdade. E quando fizer, não mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de pressão, por exemplo, vinho, dá vinho a ele, frutas. Dele conforme, olha aqui agora, dele conforme a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe tenha dado. Se Deus abençoou ele, os campos dele produziram muito trigo, muita cevada, não foi uma bênção grande? Então também abençoe ele, proporcionalmente a bênção. Aí Deus diz, lembre-se de que você foi escravo do Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Mas, olha agora, mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família, e não tem falta de nada, então apanhe o furador, isto é, uma suvela, e fure a orelha dele contra a porta. Vem cá, arranha essa orelha aí chegava, pegava na porta, olha irmão, sem anestesia, viu? Sem passageiro, pegava a suvela, diga aí, tamanho da dor. Então apanha o furador e fura a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Deus estava dizendo: você pode libertar o seu servo, o seu escravo, você não terá prejuízo, eu me responsabilizo. Então é chamado aqui o servo da orelha furada. É o servo que serve por amor. Chegaram os 6 anos, ele não quis ser liberto porque ele ama o seu Senhor e a sua família. Ele se sente feliz, está servindo. Então ele não quer ir embora. Ora, se eu sou feliz aqui, amo meu patrão, amo sua família, ele também gosta do meu serviço, para que eu vou sair? Eu vou continuar servindo ele me trata bem,
aqui não tenho falta de nada. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Amém. Glória a Deus, eu preciso que vocês entendam. Então nós vimos alguns exemplos aqui, irmãos, com respeito à questão do servo no Antigo Testamento. Mas eu convido os irmãos agora para que nós agora entremos em alguns exemplos, alguns textos do Novo Testamento, que é a parte mais importante para nós cristãos entendermos, porque nós queremos ser servos verdadeiros. Eu quero, você também quer. Só que nós, para ser um servo verdadeiro, nós temos que ser um servo segundo Jesus Cristo. Um servo segundo as orientações que a sua palavra nos trouxe. É esse exemplo que a gente precisa ter. Tá certo? Porque, na verdade, ninguém é verdadeiramente servo se não servir. Lógico. Não existe servo sem servir. Se existe um servo sem servir, ele não é servo, porque não está servindo. Agora, se servir, é servo. Por quê? Porque está servindo. O que estou fazendo nesse culto agora? Estou servindo os irmãos, servindo a palavra, servindo a comida que o Senhor tem para nós. E eu sirvo a vocês e também sou servido, porque afinal o maior servo está aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Então estou servindo a Deus e aos irmãos. Por que eu disse primeiro servindo a Deus e não primeiro servindo aos irmãos e depois a Deus? Sabe por quê? Por causa dessa palavra que está lá em Mateus capítulo 28. Por favor, sejamos mais rápidos agora para lermos o texto que está no último capítulo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 20, parte B. 28, versículo 20. Mateus 28, 20. O que é que diz a palavra do Senhor, irmãos? Preste muita atenção. Diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 20. O que é que diz a palavra? E ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Mas eu quero ler o versículo 19 também. Era para eu ter lido antes isso aqui, mas tudo bem. Olha só. Porque estou servindo primeiro a Deus e depois aos irmãos? Por causa desta palavra. Jesus disse, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos. Vamos, nós, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele mandou nós irmos, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, amados, ele disse, vão e façam discípulos. Versículo 20, ensinando-os a obedecer. O que é que nós estamos ensinando aqui aos irmãos? Ensinando vocês e a mim também a obedecer. A obedecer. Os irmãos aqui, na sua grande maioria, já foram batizados nas águas, já passaram pelas águas aqui. A maioria aqui, 90% aqui, acredito, dos irmãos, já foram batizados. E Jesus disse, batizando no nome do Pai. Porém, os irmãos precisam ser o quê? Ser ensinados. Ou seja, aprender a obedecer. Ensino é aprender a obedecer. Isso é importante porque um verdadeiro ensino leva a verdadeira conversão. A pessoa às vezes fica 5 anos na igreja, mas ainda não é convertida. Mas de tanta pessoa se submeter ao ensino, aprender o ensino e colocar em prática, a pessoa vai se santificando, vai crescendo, vai se firmando no Evangelho. Então, se houver conversão verdadeira, ensino verdadeiro e obediência verdadeira, cumprir-se-á essa palavra do Senhor Jesus quando ele diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então há uma condição aqui. Jesus disse, estarei com vocês até o final dos tempos. Porém, no versículo anterior, ele nos deu uma missão para nós ensinar aos crentes a obedecer. Culto de doutrina é
para a gente aprender a obedecer, irmão. Não pode se aprender a desobedecer. Misericórdia. Aqui é o local onde os crentes estão prontos aqui para adorar, glorificar e aprender a obedecer. Não é verdade, irmão? E para aprender a obedecer tem que ser ensinada. A pessoa deve ser ensinada. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, se nós obedecermos a Ele. Se você, meu irmão, procurar obedecer o Senhor Jesus, Ele promete estar com você. Pode para ir para qualquer lugar aí. Vou para o shopping, vou para qualquer lugar. Vou fazer uma viagem, eu vou de navio, vou de barco, vou de avião, seja onde vou de bicicleta. Se você obedece ao Senhor, Ele está com você. Glória a Deus. E olha que eu disse que ninguém é verdadeiramente servo de Cristo se não servir. Mas foi com base nesta palavra, e eu chamo a atenção de vocês agora para Mateus capítulo 20, versículo 26, para que nós possamos entender realmente o que é o servo de Cristo. Olha só. Mateus capítulo 20, verso 25. Os discípulos estavam discutindo. Quem é o mais importante deles? Quem é o maior? Aqui tem muitos discípulos, Senhor. Tem 12 por enquanto ainda. Judas não está desviado ainda. Mas qual é o mais importante? Eles estavam discutindo o caminho, qual é o discípulo mais importante. Qual era o principal? Aí Jesus então chama o discípulo. Aí ele diz assim, Mateus 20, 25. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Verso 26. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Então, se alguém aqui quiser ser importante, tem que primeiro ser servo. Todos nós, desde o pastor ao porteiro, todos os irmãos. Você quer ser importante, irmão? Jesus não proíbe ninguém ser importante. Não proíbe não, não é pecado ser importante não. Agora, seja servo. Se você está num cargo de confiança, no governo, na igreja, na sua repartição, e você está crescendo, tipo José era muito importante na casa de Potifar. Por causa da fidelidade dele, Deus abençoou a casa de Potifar, o trabalho de Potifar, enfim, o serviço dele. Porque o compromisso de Deus não era com Potifar, era com José. Mas se alguém entre nós se tornar importante, mais importante é servir. Por isso que ele diz, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. A regente não é mais importante do que as componentes. As componentes são mais importantes do que a regente, o professor não é mais importante do que o pastor não é mais importante do que os professores, não. Apenas aqui é um cargo administrativo, eu estou apenas num cargo administrativo, que poderia ser outro irmão aqui, outro obreiro, outro irmão. E é um cargo temporário, a gente está aqui hoje, amanhã não sabe se está. O importante é que cada um que recebeu a tarefa procure exercer da melhor forma possível. É lógico que a gente não vai agradar todo mundo. Eu sei que na igreja aqui, nenhum pastor é unânime. Tem pessoas aqui que gostam de você, mas tem pessoas que não gostam tanto. E por causa disso agora vamos deixar de, não vou mais servir a Deus porque naquela igreja não quero mais pastorear, não quero mais reger aquele conjunto porque tem 20 irmãs naquela igreja, naquele conjunto, mas tem 2 irmãs que, olha, só misericórdia de Deus. Você vai deixar por causa disso? Não. Jesus teve unanimidade aqui, irmão? Ele teve unanimidade? Todo mundo concordou com Jesus? Não, lógico que não. Lógico que não. Mas ele deixou de fazer a tarefa que o Pai lhe deu? Foi fiel até a morte de cruz. Glória a Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, amados, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, ou seja, sirva. Quando a irmã está regendo, ela está servindo ao conjunto.
Sabia disso? Quando o irmão está lá no som operando, ele está servindo a igreja. Quando o irmão está tocando o seu instrumentozinho aqui, ele está servindo a igreja, mas primeiramente ao Senhor. Quando os irmãos estão recolhendo a oferta, vocês estão servindo a obra de Deus e aos irmãos, recolhendo a oferta. Isso é um serviço para os irmãos. Olha, já pensou se cada irmão tivesse que subir a escada para levar a oferta? Aí eles estão servindo, recebendo e levando, facilitando o trabalho da gente. É um serviço. Então, irmãos, são muitos serviços que a igreja tem, a obra de Deus tem. Qual é o segredo? É ser servo. Servo de quem? De Deus e de todos. Não é verdade? Se alguém quiser ser o primeiro, Jesus também disse aos discípulos. Desta feita foi quando eles estavam discutindo o caminho. Jesus só ouvindo. Aí Jesus, o que vocês estavam discutindo o caminho? Jesus sabia. Ele queria só testar a fidelidade do discípulo. Jesus, ninguém precisava dizer a Jesus nada, irmão. Ele sabia o nome das pessoas. Tudo. Sabia onde morava, a rua. Sim ou não? Hã? Claro. Quem foi que orientou? Para que aquele homem, como era o nome dele, que chegou na casa de Paulo? Orar por Paulo? Ananias. Rua tal, chamar a direita. Entendeu? O Senhor sabe onde cada um da gente mora. E aí o discípulo estava discutindo. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quer ser grande? Sirva a todos. Quer ser uma boa regente? Um bom professor? Sirva seus alunos. Pastor, sirva aos obreiros. Os irmãos que tocam, sirvam uns aos outros. Os servos úteis, escute só, serão recompensados. Os servos úteis, foi o que eu disse? Os servos úteis serão recompensados. E os servos inúteis? E quanto aos servos inúteis, qual será o destino deles? Mateus 25. Agora vocês ficaram curiosos, né? Mateus 25, versículo 30. Oh, palavras. Jesus tem misericórdia para a gente nunca ouvir essa palavra de Jesus sobre nós, meu irmão. Deus tem misericórdia de nossas fraquezas. Glória a Deus. Olha o que ele diz assim. Olha o que ele diz aqui, Mateus 25, 30. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É claro, aqui foi a parábola dos talentos, mas essa palavra é uma palavra assim que está nos despertando, irmão, para não sermos servos inúteis. O servo inútil, diz aqui, será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. É aquela alma que vai ficar clamando, arrependida, e não consegue mais se perdoar, porque já foi lançada na condenação. É aquela consciência acusadora. Por que eu não fui leal ao Senhor? Por que eu fui ganancioso na obra do Senhor? Por que eu fiz algo do Senhor com outros interesses? Que Deus tenha misericórdia, meus amados irmãos. Agora, quem vai julgar quem é servo útil e inútil não sou eu nem você. Ele não pode dizer: esse irmão é um inútil, aquela irmã é útil, aquele irmão ali é um inútil. Jamais, irmão. Deus não nos deu a gente esse poder, dessa decisão de dar esse diagnóstico: quem é útil e quem é inútil. Quem vai julgar é o Senhor. Compete ao Senhor separar o joio do trigo, ou os anjos, né? Com a autorização dada pelo Senhor, Ele saberá separar o joio do trigo. Agora, não basta ser um servo apenas por certo período de tempo. Estou quase concluindo, meu irmão. Não basta ser um servo somente por um curto período de tempo. Eu vou ser um servo fiel na minha mocidade. Eu vou ser um servo fiel até os 40 anos. Vou ser um servo fiel até os 60 anos. Depois de 60, a gente já está aposentado, aí eu não vou mais ser um servo tão fiel. Não, irmão.
Vamos ser fiéis até a vinda do Senhor. Ainda com a idade avançada, olha que exemplo de servo. Ainda com a idade avançada, Simeão, lembra dele? Da história de Simeão, do relato? Precisamos tomar atitude de Simeão, a idade avançada, crente. O que aconteceu? Maria e José levaram Jesus para apresentá-lo ao templo, porque Jesus, ao 8º dia de nascido, Jesus deveria ser, e foi, né, lógico, apresentado ao Senhor no templo, foi circuncidado e recebeu o nome. Ele já tinha recebido o nome dele, mas oficializou o nome dele. E Simeão, por ser um homem muito crente, isso está em Lucas, capítulo 2, vai relatar esse fato aqui. E o interessante é que Simeão, quando viu o menino Jesus ali no braço de Maria, certamente, ele teve uma alegria imensa, porque ele já estava com a idade avançada, e ele cria na promessa que o Senhor enviaria um Salvador, mas ele, antes de morrer, ele veria o seu Salvador. Glória a Deus, ele não morreria sem vê-lo, ele viu. Oh glória, oh privilégio maravilhoso que Simeão teve. Pegar o Senhor dos braços, a criança. Que privilégio. Ele diz assim: ó soberano, como prometeste. Aí segurando o menino, a criancinha: agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu servo. Lucas capítulo 2, versos 29 ao 32. Que alegria! Olha que ele ainda, com a idade avançada, se considerava um servo. Estava no templo, estava na casa do Senhor. Quem foi Simeão? Lucas 2, 25 ao 28, eu vou ler para os irmãos, para que possamos extrair aqui algumas virtudes deste servo, para que a gente pelo menos fique na sombra desta finalidade tão abençoadora para nós. Quem foi Simeão? Lucas 2, 25, se quiser acompanhar, tudo bem, se não, bem-aventurados os ouvidos que ouvem. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo, irmãos, e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Presta atenção no versículo 26. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revela, foi-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Oh glória! Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria, o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, e aí ele disse essas palavras que anteriormente eu li, verso 29 ao 32. Mas meus irmãos, vamos descobrir aqui algumas virtudes deste servo chamado Simeão. E aí você faz essa autoanálise, eu faço, você faz também. E se você estiver distante, você peça misericórdia a Deus, Senhor, me ajude. Olha, irmão, quando há interesse da pessoa em procurar ser fiel, vocês acham que essa oração não é agradável a Deus? É agradável, irmão. Quando a gente é sincero e pede a Deus, Senhor, me torne mais crente, me faça mais crente, Senhor. Ele se agrada disso, irmão. Ou não? Lógico que ele se agrada. Satanás não gosta. Satanás quer que a gente sejamos infiéis. Mas quando o crente pede para ser fiel, isso agrada ao Senhor. Veja as virtudes aqui, pelo menos eu encontrei sete virtudes aqui de Simeão. Primeiro, era justo. Justo. Ele não dava razão a quem não tinha. Não. Razão é para quem tem. E essa pessoa aqui está certa.
essa aqui está errada, meu irmão, essa atitude está errada, essa atitude está correta, está coerente. Era um homem justo. Podia ser um parente dele, mas ele era uma pessoa o quê? Imparcial. Dá razão a quem tem razão, a quem está certo. É ser justo. Quem mais ele era? Piedoso. Um homem que procurava orar, agradar a Deus, se submeter à palavra do Senhor, né? Piedoso, vida piedosa, procurava se santificar, né? O que mais? Tinha a presença do Espírito Santo. Olha, irmão, todo crente verdadeiro, ele tem a presença do Espírito Santo. Jesus diz: eu e o Pai viremos e moraremos nele, no coração dele. Todo crente verdadeiro, ele tem a presença do Espírito Santo. Ninguém diz amém, mas é verdade. Tinha a presença do Espírito Santo. Irmão, sem a presença do Espírito Santo, a gente não passa de um caco de telha, alguma coisa, não é nada. Agora, o Espírito Santo na nossa vida. Mas pastor, como é possível a pessoa ter o Espírito Santo e pecar? Lógico que tem, é possível. Porque alguém acha, não, você tem o Espírito Santo, você não peca. A gente só peca, sabe por quê? Porque a nossa natureza humana ainda está em nosso corpo. Nós ainda temos a sua tendência, mas nós temos o Espírito Santo para refrear impulso da carne, os impulsos da carne. E quando a gente não se submete aos impulsos da carne, mesmo orientado pelo Espírito Santo, aí a gente fracassa, a gente peca, a gente desobedece a Deus. Mas todo crente, se pecar, está consciente do pecado. Não existe crente que peque sem estar consciente do pecado. Não é verdade? Ele tem a consciência, tanto que quando ele peca, o Espírito Santo se entristece. Fala de Deus, diz: não entristeçam o Espírito Santo. Aí a gente está com os pés de Jesus e diz: Senhor, por que eu fui fazer isso? É porque você desobedeceu ao Espírito Santo. O que mais ele tinha? Revelação. Justo, piedoso, que é preso do Espírito Santo, recebeu a revelação. Sensível à voz do Espírito Santo. Ele era sensível à voz do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo falou com ele: vá para o templo. E ele foi, porque era sensível às orientações do Espírito Santo. Crente sensível à voz do Espírito Santo não sai da presença do Senhor. Ele está aqui no culto. Ele não está preocupado com o dia de amanhã, não. Ele está preocupado aqui em ouvir a palavra, em adorar, em glorificar, em aprender, em praticar, em amar os irmãos, em respeitar os irmãos, em honrar os irmãos. O que mais? Tomou Jesus em seus braços e louvou a Deus. A única coisa aqui que a gente não digo coisas no sentido de que eu falei, essas virtudes aqui, a única virtude aqui que a gente não pode cumprir é tomar Jesus no braço. Não é verdade? Mas as outras, a gente pode ser justo, ser um crente piedoso, ter a presença do Espírito Santo, receber revelação. Olha que revelação maravilhosa a palavra, ser sensível ao voz do Espírito Santo e louvar a Deus. Tudo isso ele tinha na sua vida, irmão. Então veja que bom exemplo de servo é ele. Podemos nos espelhar esse exemplo? Podemos espelhar? Claro. A gente deve copiar os bons exemplos. Para conclusão, porque a hora já passou, já chegou, para concluir. Nós somos servos de Cristo. Não ouvi nenhum amém. Vou repetir: nós somos servos de Cristo. Ah, sim. Porque quando você fica calado, eu fico na dúvida. Né? Somos servos de Cristo. Parece que eu estou pregando no cemitério. Não há voz nenhuma. Nenhuma almazinha aqui. Amém. Nós somos servos de Cristo. Oh, glória. Ah, sim. Aqui só tem vivos, irmão. Aqui só tem vivos. Fomos comprados por um alto preço.
comprados por alto preço. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, ele diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. E o que foi que nos comprou? Foi dinheiro, foi prata, foi diamante, foram pedras preciosas. Apocalipse capítulo 5, versículo 9: e eles cantavam cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Foi precioso o sangue de Jesus que nos redimiu. Foi precioso o sangue de Jesus que nos comprou. Foi precioso o sangue de Jesus que nos resgatou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Portanto, irmãos, estejamos conscientes disso. O servo Eliezer estava consciente: sou servo de Abraão. E um conselho aqui: não espere ser servido, sirva. Amém? Amém. Sirva primeiro para dar o exemplo, sem esperar ser servido. Eita Jesus, agora pegou. A irmã Letícia, glória a Deus. sirva primeiro, sem esperar ser servido. É coisa de crente. Porque geralmente a gente quer agradar para depois a pessoa nos agradar. Não é assim? Eu agrado e depois você me agrada. Sirva primeiro para dar o exemplo, sem esperar ser servido. Lembre-se de que o Senhor Jesus veio para servir e não para ser servido. Irmão, Jesus se abaixar, lavar os pés do discípulo, enxugar aqueles pés cheios de poeira de Pedro, de Mateus. Olha, cheio de poeira. Jesus foi lá, olha, que exemplo. E às vezes a gente quer se exaltar, achar que é alguma coisa. Meu Deus, que sejamos servos. Por fim, sejamos servos de Cristo pelo resto de nossa vida. Simeão foi crente até servo, até ver Jesus, até morrer. Agora ele disse: Senhor, é como se ele dissesse: Senhor, a vida agora, olha, para mim não tem mais valor não. Eu já vi Jesus, está bom demais. Pode despedir, pode me levar, Senhor. Eu já estou satisfeito. Eu já vi o meu Salvador. Eu já vi a promessa se cumprir, Senhor. Pode me levar para a glória. Olha só, foi assim que ele orou: despede do céu. Irmãos, que Deus nos abençoe no amor de Cristo e que sejamos servos realmente, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a atenção dos irmãos, a paciência de vocês. Vamos orar e nessa oração possamos dizer: Senhor, me ajude a ser um servo verdadeiro, um servo sincero, um servo leal. Glórias ao nome do Senhor. Vamos orar? Nós vamos orar. Depois dessa oração, nós vamos ler aqui um recadinho, tá certo? Vamos ficar em pé. Ainda estamos no culto, tá certo? Parte espiritual aí, depois vem a parte administrativa. Parte espiritual, ainda estamos aqui ligados com o céu, amém? Jesus está nesse lugar. Então vamos orar mais uma vez, né? Pedindo ao Senhor, verdadeiramente, Senhor, faça de mim um servo, a exemplo de Simeão, Senhor, com todas essas virtudes, tá certo? Bendito seja o nome do Senhor. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo como povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir